Bem-vindos novamente, você está aqui no Arsenal Channel, nosso canal de divulgação de conhecimento a respeito do universo das armas de fogo. Hoje vamos trazer para vocês uma matéria um pouco diferente. Vamos falar aqui a respeito de uma primeira arma a ser adquirida por uma pessoa que eventualmente não tenha muita experiência. Para você que está chegando aqui agora, pedimos a gentileza, se inscreva aqui no canal, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Isso muito nos ajuda. Certamente hoje teremos aqui uma matéria algo polêmica. Provavelmente eu vá apanhar um pouco aí nos comentários, né? Quem sabe mais que a bengala de um cego. Mas o nosso objetivo aqui é fomentar a discussão. Então fiquem à vontade para deixar aí nos comentários a sua opinião sobre o tema que trataremos hoje. Muitas pessoas me perguntam qual seria uma arma ideal para adquirir com o intuito aí de uma defesa residencial, principalmente por parte de uma pessoa aí que não tenha muita experiência com armas de fogo. Bem, na minha opinião, nós vamos entrar aqui no primeiro debate. Revólver ou pistola semiautomática? A pistola semiautomática, no meu ver, ela apresenta algumas vantagens em relação ao revólver. A principal delas, maior capacidade de munição, o que, diga-se de passagem, é uma vantagem bem significativa. Mas, para fazermos esse vídeo, nós temos que levar em consideração dois fatores. O primeiro deles, a experiência do indivíduo com o manuseio de armas de fogo. Lembrando que todo aquele que pretende adquirir uma arma de fogo, ele tem que ter consciência de que precisa aprender a manuseá-la, guardá-la e ter as noções básicas de segurança. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que nós colocamos aqui nesse comparativo, né, nessa indicação que vamos fazer, é o estado atual da legislação brasileira. Esse vídeo, provavelmente, ele é indicado para quem mora aqui no Brasil. Sabemos que temos audiência em outros países, que certamente não sofrem dessas restrições absurdas que sofremos no território brasileiro em decorrência da nossa legislação. Então, nós vamos analisar aqui dentro dos calibres disponíveis. Particularmente para quem não tem muito contato com armas de fogo ou tem aí um conhecimento básico, eu não hesitaria em indicar um revólver como uma primeira arma aí a ser adquirida, a arma de entrada. Por qual motivo eu falo isso? Pela simplicidade de funcionamento do revólver em relação às pistolas semiautomáticas. Entendemos que as pistolas semiautomáticas, elas exigem o quê? Um conhecimento mais aprofundado, uma habilidade maior em relação ao revólver. Muitos vão dizer aí, bom, se eu for adquirir uma arma para defesa, obviamente eu quero uma pistola semiautomática. Desde que você tenha o treinamento adequado, ok, é uma opção também válida. Se pudéssemos, se fosse possível, se fôssemos livres para portar legalmente uma arma de fogo, seguramente eu não hesitaria. Eu portaria, numa situação de defesa, uma pistola semiautomática em calibre 9mm. No caso aí, coloco a foto para vocês, a minha escolhida seria, né, dentro das opções do mercado brasileiro, uma Taurus, uma TS9. Mas, hoje, não temos acesso ao porte legal de armas de fogo, né? Nós temos um ambiente restrito em relação a calibres. E aí, nós vamos dizer o quê? O melhor calibre para defesa seria o nosso bom e velho 38 SPL. Nós temos aqui várias opções de munição. Eu particularmente gosto muito dessa aqui, da fabricante italiana, da Fioc, né? Uma munição aqui semi-jaquetada, soft point, muito boa para uma situação de defesa.
Embora tenhamos também no mercado brasileiro boas munições fabricadas pela CBC, eu recentemente testei essa aqui, né? O modelo Treina da CBC, encamisado total ponta plana de 158 grains. Gostei demais dessa munição. Também não me furtaria de usá-la numa situação defensiva. Óbvio, temos as munições NTA, que também são totalmente encamisadas e ponta planas. Essas aqui eu não indicaria para uma situação de defesa residencial. E por fim, né, uma munição muito comentada é a CBC, né, a Gold mais P+, é uma munição aí que tem mais energia, embora eu acho que esse projétil aqui ele se fragmenta muito, mas é também uma munição muito eficaz. Em relação a revólveres, qual seria aí um modelo de entrada? Bom, eu simplesmente sou apaixonado por esse modelo 82 da Taurus Armas. Esse aqui, né, do período áureo da Taurus, nós temos um vídeo completo sobre essa arma aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês. Capacidade aí para 6 munições e um cano de 3 polegadas. Essa arma em especial é uma arma ideal, né, para quem está pensando aí na defesa residencial da sua residência, estabelecimento ou de sua propriedade rural. É uma arma que seria muito eficaz nessas situações em calibre 38 SPL. Lembrando que a Taurus Armas ainda comercializa essa arma, como pode estar vendo aí, né, a versão atual na foto que deixamos, embora um preço relativamente salgado, de 6.500 e poucos reais, como anunciam no site. Lembrando que a Taurus Armas, né, a única que fabrica revólveres hoje no Brasil e comercializa aqui, em calibre permitido, diga-se de passagem, que para armas curtas o máximo que temos é o 38 SPL atualmente, né? Ela tem aí vários modelos e configurações. Temos modelos de cano curto, né? Os snubs, o modelo aí 85S. Temos modelos aí 838 com canos de 4, de 6 polegadas aí, armas mais destinadas a tiro de precisão. Então elas teriam aí, né, uma finalidade aí mais esportiva. Mas aí vamos perguntar, por que um revólver ao invés de uma pistola semiautomática? Voltamos ao ponto inicial. Revólver, a arma indicada para aqueles aí que estão iniciando agora. Uma arma, vamos dizer assim, mais fácil para o iniciante assimilar os conceitos básicos de segurança, de tiro, em detrimento de uma pistola semiautomática, que exige aí um treinamento maior por parte do seu operador. Aí vocês vão me dizer, tudo bem, mas a pistola é melhor de portar. A pergunta que coloco, nós estamos fazendo esse vídeo dentro de um contexto. Quem consegue obter porte de armas hoje no Brasil? A exceção aí de políticos ou daqueles membros de força de segurança. O comum dos mortais praticamente não tem acesso a porte de armas. Então nós pensamos, né, num conceito aqui de defesa residencial. E o segundo ponto que temos que analisar é os calibres. O revólver hoje, nós conseguimos obtê-lo como permitido, né, pela legislação, no bom calibre 38 SPL. Ao passo que as pistolas, as maiores opções que vamos ter são em 380 ACP. Vocês vão me dizer, mas tudo bem, a Taurus lançou o 38 TCP. Ok, parece ser um calibre muito bom. Mas é um calibre aí iniciante. A única fabricante de 38 TPC no mundo é a CBC para armas feitas pela Taurus. Será que isso vai pegar? Será que isso vai ser uma opção viável? Aí a gente volta, né, nas pistolas em 380 ACP, que, a meu ver, né, se pensarmos aí em termos de balística, ele perde feio para o 38 SPL. Embora, né, as pistolas em 380 ACP tenham aí bem mais capacidade de munições. Por exemplo, a TH da Taurus aí, acho que ela tem capacidade para 18 munições, ao passo que um revólver, você vai ter revólveres aí para no máximo 7 munições, sendo o padrão usual com
6 munições. Por isso que eu digo que esse vídeo é um vídeo polêmico, mas a conclusão que a gente chega para aquele iniciante, para aquele que pensa em adquirir a sua primeira arma, a opção segura seria um revólver em calibre 38 SPL, para fazer aí defesa da sua residência, né, do seu sítio ou do seu estabelecimento. Lembrando que o porte de armas hoje, para o comum dos mortais, é algo quase impossível. Obviamente, né, se o indivíduo aí gostar, se evoluir, fazer cursos, aprender um manejo correto, a pistola semiautomática também pode ser uma opção boa. Quem sabe amanhã, né, quando ventos de liberdade soprar por aqui, possamos voltar a ter, como tínhamos há pouco tempo, acesso aí às pistolas em 9mm, 45 ACP, 40, né? Nós tínhamos um leque de opção muito grande que hoje, infelizmente, não temos mais. Então, é o que queríamos trazer aqui para vocês, né? Iniciar essa aí discussão. Não fiquem acanhados, deixem aí nos comentários as impressões de vocês, o que vocês acham dessas nossas posições aqui. Fiquem à vontade, que todos os comentários serão bem-vindos. Muito obrigado e até a próxima!